Bom, no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco mais o blog A Razão Inadequada. Estou aqui com os dois convidados do vídeo passado. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. A gente vai tentar discutir um pouco mais a respeito do cotidiano envolvendo a filosofia e a política. Tá, vamos lá. Bom, antes da gente entrar em alguma discussão específica sobre algum ponto específico, eu queria que vocês falassem um pouco se vocês acham que existe alguma diferença, se existe, qual é, entre a psicologia que vocês conhecem, a filosofia que vocês exercem, da psicologia e filosofia que o senso comum compartilha. Acho que a gente tem umas bases um pouco diferentes, né? O próprio blog, ele se propõe a fazer essa contra-história da psicologia, que é trazendo bases filosóficas diferentes. Então, a gente escolhe outros autores para sustentar a psicologia que a gente quer fazer, outros autores de filosofia para sustentar essa psicologia. Então, no nosso caso, a nossa psicologia tem como base filosófica autores como Nietzsche, Spinoza, a parte de esquizoanálise no blog também é bem acessada. Então tem Deleuze, Guattari, tem Artaud, são autores que aproximam a filosofia da psicologia. Eu acho que pode estar muito separado, mas nós fazemos esse esforço nesse ponto em comum para juntar. Mas a pergunta dele tinha relação com o senso comum, né? O senso está bem distante do senso comum, porque a psicologia que se dá pelo senso comum não é bem essa. Não é a psicologia que a gente vê na universidade. Não é aquela que tolera uma esquizoanálise, por exemplo, uma alteridade. E até em muitas faculdades de filosofia, esses autores também são pouco estudados. Então, existem várias psicologias e várias filosofias. Seja na filosofia ou na psicologia, são autores à margem, assim. Tirando o Spinoza, no caso. Eu acho que essas influências que a gente tem fazem os nossos textos serem diferentes de outros que a gente encontra em outros blogs. Uma base epistemológica como essa leva a gente para outros lados e até outras análises que não são tão comuns. Nós escrevemos vários textos de cotidiano. E esses textos, eles têm uma conexão muito próxima com o que as pessoas vivem. Mas eles já têm um olhar diferente. Sim, claro. Né? Tem texto sobre trote de universidade, tem texto sobre uma simples viagem de ônibus que você faz e o jeito de você observar já é diferente. Isso é legal porque são coisas do cotidiano, mas com uma perspectiva que a gente tenta trazer que a própria pessoa, quando vivenciar isso de novo, vai poder pensar dessa maneira nova. Qual que é o texto qual que é o recorde de acesso de vocês? O texto mais acessado, assim? O texto mais acessado é um escrito sobre o trote, né? Sobre o trote. O trote universitário. Isso, sobre o trote universitário, especificamente o trote do Mackenzie, uma situação que se deu nesse trote. Tá. A gente está comentando uma foto sobre um trote que aconteceu no saiu Mackenzie. na Folha de São Paulo. Eu não lembro mais de onde a gente Estadão, saiu em algum jornal essa foto. Né? E eu lembro que quando a gente publicou, teve mais de 1000 acessos em 1 hora. Assim. Foi o bem nosso rápido. recorde de acessos em 1 hora. Também nosso recorde de acessos num dia. Foi um texto bem lido. Bom, então vamos discutir o trote. O que a filosofia, os autores, como que vocês conseguem olhar o episódio ali do trote universitário a partir do viés dos autores da filosofia que vocês... O Foucault e o Lavoisier falam sobre essa questão do poder, que o poder se exerce na relação e o poder se sustenta porque tem o senhor e o escravo. O escravo, você não pode culpabilizar a vítima, mas o escravo, ele sustenta o poder, ele é cúmplice dessa relação, ela não acontece sozinha. Tá. Então, na foto, o que a gente via era um veterano, né, segurando
3 meninas que tinham acabado de entrar na faculdade pela coleira. Sim. Então, o que um outro blog faria, o que qualquer outro texto faria, é bem esperado. É falar, olha que absurdo que esse cara está fazendo, olha como olha que o trote se tornou, né, como isso é horrível e tal. E a nossa postura, é óbvio que esse cara está tendo uma atitude que é absurda. A gente consegue ver isso claramente. Mas, e aquelas meninas, né? Sim. O que aconteceu para elas se submeterem àquela situação? Óbvio, existe a coação externa, existe a vontade de ser aceito, existe a tradição do trote, né, que permite que esse tipo de acontecimento se repita, mas, em última instância, elas também aceitaram aquilo, elas acataram aquilo. Então, peraí, uma atitude machista está sendo justificada, em última instância, por elas terem, né, se feito de cachorrinha e obedecido. Então, nesse caso, o meu recado era exatamente para essas meninas falando, o machismo se sustenta também por causa das atitudes das mulheres, não são os homens que estão oprimindo. É uma questão, é uma relação. Claro. E vocês têm a sua parte de responsabilidade, vocês podem começar a mudança, vocês podem, né, não adianta você pedir para o cara parar de fazer, você pode começar a ter uma postura diferente que impeça esse tipo de atitude. Algumas pessoas ficaram meio bravas dizendo que a gente culpabilizou a vítima. E eu não concordo. Eu acho que nós trouxemos parte da responsabilidade da libertação. Não é uma palavra tem aquela diferenciação, certa. Né? Porque aí te trouxeram a culpabilização da vítima, por exemplo, fazendo um paralelo com uma vítima de estupro. A vítima de estupro, ela é vítima nesse sentido clássico de... Ela está sofrendo um atentado, de certa forma. Sim. Enquanto a vítima, se é que a gente pode chamar assim, porque de fato culpabilização da vítima não é exatamente uma vítima. A pessoa escolheu, como vieram alguns outros veteranos, falar, não quer, não vai no trote. Sim, exatamente, existe isso, participa quem quer. Mas se então a vítima não se encaixa, né, nesse papel tradicional, é um papel abstrato de vítima, como se a culpa fosse toda dela, e não é. Parte dela é uma escolha também, e ela pode tornar a vítima completamente passional, e ela pode tornar-se ativa nesse processo de libertação. Sim. Então a gente teve esse outro olhar do trote pelo olhar do calouro, da pessoa que está ingressando. Tem que pensar nesse poder que se exerceu nessa relação como uma corda, né, esticada. Em que as duas pontas estão tensionando essa corda. E daí já é a apreensão bem do Laboissine, que é, se uma delas solta a corda... Acabou a relação de poder. E essa pessoa, ela pode estar segurando essa corda por vontade. Sim, existem pessoas querendo participar do trote. Quanto a isso, nós não temos uma objeção sequer. Se a menina quiser ficar de 4 por escolha própria, na coleira do veterano, tudo bem. Não há problema. A questão é, essa pessoa coagida por motivos sociais, pressão social, aí é um problema. Eu acho que cabe aí também, eu não sei se vocês usaram ou discutiram no texto, a questão do cuidado de si do próprio Foucault, porque eu acho que o machismo que se perpetua e aconteceu nessa situação, nesse fenômeno que vocês estão explorando. Claro, não é um foco no machismo, mas você até comentou do machismo. Acho que parte um pouco de uma falta de um cuidado de si das mulheres. Eu acho que sim. Existe um monte de situação que a gente passa que a gente acha que elas são exteriores e que a gente não pode fazer nada. Mas o cuidado de si está em tomar responsabilidade pelo que nos cabe. Sim. O que cabe a nós fazer, o externo a gente não controla. Claro. Mas uma parte a gente controla. A gente está vivo, a gente tem escolhas, a gente está lançado no mundo, então o que nos cabe a gente pode fazer. E se a gente vai fazer, que seja o melhor para nós. E se a gente não fizer, alguém vai fazer por nós. E aí se estabelece uma relação de poder que é totalmente vertical. Que aí é um abuso do poder do outro. O Mackenzie é um lugar bem engraçado. Assim, a gente tem mais de um texto sobre o Mackenzie. Tem um texto sobre as catracas que instalaram lá também, foi acessado, foi bastante acessado. Tem um texto sobre as bíblias que de vez em quando entregam lá, eu já ganhei uma ou duas. Então,
é um lugar que são vivências que dá pra gente escrever, que, né, pelo menos pra mim, quando eu vejo algumas coisas acontecendo, eu acho meio estranho, então cabe a gente escrever. Mas esses textos do cotidiano, eles envolvem, né, a gente escreveu bastante sobre as manifestações também, que a gente foi, que não é algo do cotidiano, mas é algo que a gente experienciou. Sim. E algo que a gente experienciou e consegue ter um olhar filosófico sobre aquilo. Né? Não é uma coisa banal. É uma coisa banal que a gente consegue filosoficar, a gente consegue ter um olhar diferente que a gente acha interessante.